humano, bom dia! Hoje, quarta-feira, meus amores, dia 3 de março do ano de 2021, estamos iniciando a nossa aula de História. O conteúdo do nosso livro, na página 6, iremos falar sobre os primórdios da humanidade. Vamos entender sobre os nossos ancestrais dos humanos, vamos ver algumas espécies, tá, que vieram aí antes do que somos hoje. Então, gente, uma das teorias que nós já conhecemos e que é muito falada aí sobre como surgiram os seres humanos, ela diz, gente, que as origens da humanidade, elas traçam um caminho direto do continente africano e foram se espalhando pelo Oriente Médio, pela Ásia, pela Europa. Bom, consequentemente, após se espalharem por esses continentes, elas foram se espalhando pelo resto do planeta. Essa teoria, gente, a mesma teoria, ela vai nos dizer que o homem e o macaco, eles têm um ancestral em comum, por isso tamanha semelhança. E que em um determinado momento da história, as populações ancestrais seguiram caminhos evolutivos diferentes. Algumas se restringiram, tá, a habitar no topo de árvore para poder evitar predadores, que seriam então os macacos, enquanto outras ousaram a descer das árvores para poder adotar um estilo de vida terrestre. E então aí surgem os seres humanos. Acredita-se, gente, que o ser humano, ele vem aí como descendente dessa linhagem terrestre e que ele seja da família dos hominídeos. Dos descendentes desses hominídeos, surgiu então, gente, um outro gênero, o Homo. O Homo, gente, ele é capaz de raciocinar e de fabricar utensílios, certo? Sendo então dotado de um crânio mais parecido com o do ser humano atual, tá? Do que com o do macaco. Então, gente, a teoria da origem da humanidade ela é muito complexa. Lá na África, não é a única que se propõe a explicar os primórdios da humanidade, os primórdios aí do ser humano. Então, vocês estão vendo que já existem estudos que contestam e apresentam aí dados que apontam que a humanidade talvez ela não tenha começado apenas no continente africano, e assim em vários lugares ao mesmo tempo. Entretanto, os fósseis são os vestígios muito antigos, tá, de ancestrais humanos. Mais antigos foram descobertos na África. Então, por isso que acredita-se que a humanidade surgiu na África devido aos fósseis, que são os restos, os ossos. Bom, os estudos, gente, que explicam a origem da humanidade, eles não estão concluídos, ainda não tem nada definido, uma vez que não param de surgir novas informações e novas curiosidades que podem modificar como entendemos o início do ser humano. Bom, na página 7, os ancestrais dos humanos, os ancestrais do homem, eles apresentam, num determinado momento, um histórico, uma evolução, não só nos aspectos biológicos, mas também nos costumes, nos hábitos e também nos domínios tecnológicos que os diferenciavam e os colocavam em diferentes categorias, tá? De uma espécie para outra. Gente, o gênero Homo, ele vem a ser a última fase de evolução do homem, apresentando também subdivisões, tá? Entre as espécies aparentadas do ser humano. Nós devemos lembrar, fato importantíssimo aqui, que esse processo evolutivo, ele não aconteceu de uma maneira rápida, não foi de um dia para o outro, da noite para o dia. E que nenhuma espécie surgiu para apagar outra espécie, tá? Nenhuma espécie veio para apagar a espécie que vinha antes, tá? Sobrepondo-se a ela. Algumas espécies do Homo, inclusive, até conviveram umas com as outras, tá? Como nós vamos ver a seguir. Algumas espécies do Homo, vocês vão ver sobre o Homo habilis, que era um homem habilidoso. Ele viveu, gente, de aí mais ou menos de 1,5 a 2,4 milhões de anos atrás. Então, vocês vão estar vendo que provavelmente eles disputavam o território com outros animais menores, tá? A carne de animais de grande porte, tá? Que eram mortos, e consumia crua. Por quê? Porque não manuseavam ainda, não tinha surgido ainda o fogo para poder manuseá-lo, para poder aí cozinhar. E aí o Homo erectus, que é o homem ereto, ele habitou a Terra mais ou menos por volta de 1 a 3 milhões de anos atrás. Então, vocês vão ver que eles possuíam cabeça e coluna alinhada perfeitamente, ou seja, eles já ficavam de pé, como o ser aí humano atual. Então, eles viviam aí organizados em pequenos grupos,
faziam diferentes tipos de instrumentos, ou seja, utensílios, mais avançados do que o homem habilis. Então, acredita-se que foi nessa espécie aí que foi descoberto o fogo, como manusear o fogo. Lá na página 8, vocês vão estar vendo sobre o Homo sapiens. Ele tem esse nome, gente, porque os seus fósseis, eles terem sido descobertos pela primeira vez na região, tá, de Neander, na Alemanha. Ele viveu no nosso planeta em torno de 40 a 200 mil anos atrás e já tinha uma aparência física bem semelhante à do ser humano de hoje. Enterrava os seus mortos e realizava rituais com oferendas. Foi, inclusive, contemporâneo dos nossos ancestrais, que é o Homo sapiens sapiens. Bom, o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens sapiens aí, que é o homem que sabe, ele é a espécie que é mais relacionada à nossa humanidade. Surgiu, gente, em torno de uns 100 mil anos atrás e ele é atualmente a única espécie de hominídeo no mundo. Então, das suas conquistas, a maior de todas foi desenvolver o quê? A comunicação que se dava por meio das pinturas, tá? Esculturas e desenhos. Temos aí, então, as pinturas rupestres que eram feitas aí nas cavernas. Na região, gente, que atravessa a Etiópia, Quênia e a Tanzânia, foram encontrados outros fósseis, outros restos de ancestrais humanos, como o gênero, tá? O Australopithecus, que viveu aí no continente desde pelo menos 4 milhões de anos atrás e se diferenciava dos outros, tá, primatas, por quê? Pela dentição, a formação dos dentes que era semelhante à dos humanos, tá? Pelo andar bípede e pela postura ereta. O andar bípede é quando anda com as duas pernas. Aí quando fala, é quadrúpede é que andava naquela posição como os cachorros andam, os gatos. Então, gente, o espalhar-se da humanidade, segundo a teoria da origem africana, vocês vão estar vendo aí no mapa, na página 8. Temos, então, o ser humano nas Américas. E o ser humano nas Américas, página 9, vocês vão colocar a data. E partindo da teoria de que o ser humano surgiu na África e de que de lá ele foi se espalhando pelo resto do mundo, topamos com o seguinte questionamento. Se o ser humano surgiu do continente africano, como é que ele chegou ao nosso continente, que é a América? Bom, como nós sabemos, não há nenhuma ligação por terra entre o nosso continente e a África, a qual fazia divisão com a Europa e com a Ásia. Os meios de transporte que poderiam possibilitar essa chegada, navios resistentes ou aeronaves, eles só foram desenvolvidos milhares de anos depois, tá? Da vinda aí do Homo sapiens já. Então, como que os colonizadores europeus encontraram gente já ocupando essas terras aqui ao desembarcarem? Bom, a teoria que é mais aceita aí é a seguinte, é a de que cerca de 70 mil anos atrás, a configuração do nosso clima, do nosso planeta, ela era bem diferente do que é hoje. Então, o mundo ele era bem mais frio, parte dos mares do norte e do sul era congelada, certo? E aí, um desses pontos de congelamento era o Estreito de Bering. Esse estreito era uma faixa de mar que ligava a Sibéria ao Alasca. Então, as pessoas conseguiam se deslocar aos poucos da Ásia para a América do Norte por meio desse estreito. Essa é a única explicação. Então, acredita-se, gente, que nesse período chegaram, então, as primeiras levas de população humana ao continente americano, que com o passar do tempo, tá, eles seguiam em direção ao sul, sempre em constante caminhada, em movimento migratório, eles não ficavam no mesmo lugar, e diversos modos que por volta de 10 mil anos atrás, grande parte, então, das Américas, ela já era aí povoada por grupos humanos que viviam da caça, da pesca, da colheita. Os antepassados da população nativa e também os povos originários, que são os povos que surgiram a partir dessas espécies. As nossas atividades, nós faremos atividades na página 10 e na página 11. Na página 10, temos atividades e vocês vão fazer o seguinte. Uma das teorias sobre como surgiram os seres humanos diz que as origens da humanidade traçaram um caminho direto de qual continente? Africano, americano, asiático ou europeu? Vocês vão marcar um X para mim. Na questão 2. Revisite os textos e responda com as suas palavras.
Segundo a teoria que é mais aceita da origem do ser humano, é correto afirmar que o homem, ele descendeu do macaco? Justifique a sua resposta. Vocês vão dizer se sim ou não. Mas eu quero que vocês percebam que o homem, ele não evoluiu do macaco. E sim que tanto o homem quanto o macaco, eles possuem ancestrais em comum, tá? Que seguiram caminhos evolutivos diferentes. Cada um evoluiu da sua forma. Aí vocês vão colocar com as palavras de vocês. Na questão 3, seguindo o texto, vocês vão dizer o homem descendente de que linhagem? Da linhagem de Legatus, da linhagem de Bellum, da linhagem do homem, da linhagem do Homo ou da linhagem de Monera? Vocês vão marcar para mim de acordo com o texto. Questão número 4, na página 11. Segundo a teoria que vai defender que o ser humano surgiu na África, pinte um mapa que representa corretamente essa ideia. O primeiro mapa ou o segundo mapa? Se tiver dúvida, vocês podem olhar lá na página 8, ok? Página 8 e página 9. O mapa ideal ali que vocês vão estar vendo, ele vai estar nessas duas páginas. Questão número 5. Os estudos que explicam, gente, se tiverem dúvida, pode pintar aí, tá? Com lápis de escrever mesmo, porque aí qualquer coisa vocês podem apagar de acordo com a correção. Questão número 5. Os estudos que explicam a origem da humanidade, vocês vão me dizer qual afirmativa aí que vai estar de acordo. Leiam o texto, tá bom? E por fim, questão número 6. Sobre o processo evolutivo dos hominídeos, marque um X, o texto com a ideia correta. Então, temos duas afirmativas. Vocês vão ler e vão marcar um texto na que estiver correta, ok? Nosso conteúdo de história, tá? Façam um conteúdo com atenção, com capricho. Se tiverem dúvidas, anotem. Podem me procurar no WhatsApp, caso tenham dúvidas. Um beijo grande e tchau, tchau!